O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na oitava de Páscoa. Na oitava de Páscoa, a igreja nos convida a viver esses 8 dias como um único dia, o único e o mesmo dia de Páscoa. E durante esses 8 dias nós vamos refletindo sobre passagens da aparição do ressuscitado, da aparição de Jesus ressuscitado. E o evangelho de hoje é uma continuação imediata do evangelho de ontem. Ontem nós ouvíamos a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Hoje nós estamos aqui ouvindo o quê? A chegada dos discípulos de Emaús ao grupo dos 11, já que Judas se enforcara. Então eles encontram agora os 11 e eles relatam aquilo que tinha acontecido. E diz aqui que diante daquelas palavras, os apóstolos, os discípulos, eles de imediato não acreditaram. Nós vemos aqui um turbilhão de sentimentos e nós podemos ver o quanto os sentimentos, às vezes, por sentimentos, compreendamos aqui o excesso, o exagero dos sentimentos, ele pode comprometer a salubridade da nossa fé, uma fé sadia. Uma fé sadia, ela não é uma fé exageradamente sentimental. Nós temos sentimentos, mas tudo que é muito é demais. Só não o amor a Deus. O resto, tudo que é muito é demais. E muito sentimento, seja ele qual for, vai comprometer a nossa vida espiritual. Nós vimos no evangelho que falava de terça-feira de Maria Madalena, ela, muitas lágrimas, muita emoção, ela não reconheceu o Senhor. Ontem, os discípulos de Emaús, muita tristeza,
eles não reconheceram o Senhor. Hoje, nós vemos o quê? Medo, muita alegria e surpresa. Versículo 37, eles ficaram assustados e cheios de medo, e isso lhes comprometeu a fé. Versículo 41, mas eles ainda, aí Jesus foi e deu provas, diz: olha, sou eu mesmo, vede minhas mãos e os meus pés, tocai em mim. Um fantasma não tem carne nem ossos. Mas diz aqui, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Isto é, até a alegria se tornou um empecilho para a fé verdadeira. Por quê, meus irmãos? Vamos aqui nos ater a este ponto. Por que a alegria, esta muita alegria e surpresa, se tornou um empecilho para reconhecer Jesus e Jesus ressuscitado? Porque eles não tinham compreendido a paixão. Quem não compreende a paixão, não compreenderá a ressurreição. Quem se escandaliza com a paixão, achará a ressurreição inacreditável, muito boa para ser verdade, mas não é verdade. Então, quando a gente está muito alegre, neste caso aqui, demonstra o quê? Que eles estavam diante de um fato para eles inacreditável. Seria muito bom, mas não pode ser verdade. Por quê? Porque eles não tinham compreendido a paixão. É por isso que no evangelho de ontem, aos discípulos de Emaús, diz que Jesus disse: como sois sem inteligência e lentos para acreditar em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele, que falavam a respeito da ressurreição, para que eles compreendessem a paixão, para que eles não se escandalizassem com a paixão, porque se eles não compreendessem a paixão, eles veriam em Jesus simplesmente um abandonado por Deus, um homem maltratado por outros homens, mas não iriam compreender de que aquilo estava nas Escrituras e era necessário que o Filho do Homem passasse por tudo aquilo. No Evangelho de hoje, diz aqui que Jesus lhes diz: depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus lhes abriu a inteligência para entenderem as Escrituras e começou a lhes explicar as Escrituras. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Então Jesus vai explicar as Escrituras. Por quê? Porque eles ainda estavam escandalizados com o sofrimento, eles ainda estavam escandalizados com a paixão. E repito, quem não compreende a paixão, não compreenderá a ressurreição. Por outro lado, é a ressurreição que vai iluminar a paixão. E quem crê de verdade na ressurreição, não se escandaliza com o sofrimento, não se escandaliza com a paixão. Isto é, quando nós, meus irmãos, cremos na ressurreição, nós não só não nos escandalizamos com o sofrimento de Cristo na cruz, porque nós sabemos que estava escrito, que era previsto, que era necessário que se cumprissem as Escrituras,
mas também nós não nos escandalizamos com a paixão na nossa vida. E aqui é fundamental para a nossa vida espiritual, que nós não nos escandalizemos quando a cruz se fizer presente. Isto é, por quê? Porque eu creio na ressurreição. E eu creio que assim como houve um terceiro dia para Jesus, haverá um terceiro dia para mim. Que assim como Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei. Que assim como Jesus não foi abandonado na morte, à morte, eu também não serei esquecido na morte. Não serei entregue, abandonado à morte. Então isso me enche de alegria, mas uma alegria sã, uma alegria saudável, uma alegria que não me faz descrente com as coisas de Deus. Sim, eu falava no início da homilia que muitas pessoas, ou melhor, que os discípulos aqui estavam tão alegres, tão surpresos, que não acreditavam que estavam vendo Jesus Cristo ressuscitado. E, meus irmãos, às vezes, este é um empecilho para a fé em Jesus Cristo e nas suas palavras, para os homens modernos. Isto é, ainda hoje, e não são poucas as pessoas, ainda hoje há pessoas que não creem por esse excesso de entusiasmo. Isto é, seria muito bom, gente, que existisse um céu. Seria muito bom que existisse uma felicidade eterna e perfeita. Seria muito bom que depois de todos os sofrimentos desta vida, houvesse uma vida perfeita. Mas isso é a história da carochinha. Isso é alienante. Isto é historinha religiosa. Não pode ser verdade. Infelizmente, meus santos, isso está presente no interior, na alma e na inteligência de muitas pessoas que se dizem católicas, inclusive de pregadores do Evangelho, que se preocupam apenas e exclusivamente com a transformação deste mundo. Por quê? Porque não acreditam no outro. Que se preocupam apenas e tão somente com a transformação das realidades sociais. Nós podemos e devemos trabalhar para melhorar este mundo, naquilo que este mundo pode ser melhorado, mas sabendo que o reino de Deus, que aquilo que Jesus Cristo nos prometeu, não estará presente neste mundo. O meu reino não é deste mundo. O reino de nosso Senhor é o reino dos céus. É um outro reino, é uma outra categoria de felicidade. Não é uma felicidade imanente, não é uma felicidade materialista, de modo que se transforma o cristianismo numa religião materialista. Não se fala mais sobre céu, não se fala mais da possibilidade de se perder o céu, o inferno. Não se fala mais a respeito dos pecados que ofendem a Deus e que comprometem a nossa salvação. Fala-se de pecados sociais. Fala-se daquilo que ofende simplesmente o homem, desligando-o de Deus. Quer dizer, é uma religião imanentista. Uma religião imanentizada. Uma religião materialista, uma religião que só serve para transformar o mundo no qual vivemos e não para nos religar a Deus e nos levar para Deus. Então muitos não falam mais a respeito do céu, porque seria muito bom se ele existisse, mas prefiro não comentar, e não se prega mais sobre isso. Então precisamos voltar à fé dos santos. Santa Teresinha,
que ali caminhando, vivendo os seus últimos dias, na sua agonia, que diz: eu não morro, eu entro na vida. Ela tem consciência de que uma verdadeira vida a espera. E isso, todos os santos que viveram profundamente esta fé. Existe um céu. Imagine aqui, de você, em meio aos seus sofrimentos, nas lágrimas, em meio às decepções, na doença, e você dizer: existe um céu. Isso enche o seu coração de esperança. E isso explica a sua paixão. Isto é, quando você crê na ressurreição, você não vai se escandalizar com a paixão. Você não vai se escandalizar com o seu sofrimento. Por quê? Porque existe um céu. E quando o céu se lhe apresentar, você não vai descrer como: é inacreditável. Seria muito bom se fosse verdade. Não, você não vai desacreditar, porque você colocou a sua esperança naquela realidade. Você crê, você acredita que vale a pena perder tudo para ganhar aquilo que verdadeiramente importa. Você crê, isso é uma graça que lhe foi infundida interiormente. Você crê que vale a pena se sacrificar pelas realidades sobrenaturais, pelas realidades espirituais, pelas realidades celestes. Isso que Jesus Cristo fez aqui com os discípulos, diz, versículo 45, então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Nós precisamos pedir a cada dia que Deus abra a nossa inteligência, porque às vezes você já tem anos de igreja, mas você ainda é um materialista religioso. Às vezes você tem anos de missa, anos até mesmo de comunhão, de frequência aos sacramentos, mas você continua um materialista religioso. Como assim, padre, materialista religioso? Parecem duas realidades antagônicas. Quem é materialista não é religioso, e quem é religioso não é materialista. Infelizmente não é bem assim. Você pode viver a sua religião tendo como meta e finalidade apenas as coisas do tempo. Você reza para ter uma vida melhor, para ter uma vida tranquila, para ser curado de uma doença, para conseguir um emprego, um bom casamento, para alcançar graças neste mundo. Percebeu que você faz da religião um instrumento de bem-estar aqui na terra? Isso é uma religião materialista. Você está voltado para as coisas deste mundo simplesmente, quando a nossa religião, a nossa santa religião, aquela que nos foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina a voltar os nossos olhos para o céu. Sim, caminhando entre as coisas deste mundo e procurando fazer deste mundo um mundo melhor naquilo que for possível, mas sempre com os olhos voltados para o céu. Que nós hoje então, meus irmãos, iluminados por esta palavra, peçamos a Deus que Ele nos abra a nossa inteligência, que Ele nos faça crer profundamente no céu, que nós de verdade creiamos e esperemos a realização, a completa realização das promessas de Deus na nossa vida. Você tem rezado, pedido a Deus esta graça? Isto é, você todos os dias tem dobrado os seus joelhos e pedido: meu Deus, concede-me a graça de crer cada vez mais na Tua palavra. Meu Deus, abri a minha inteligência para que eu creia cada vez mais profundamente. Meu Deus,
coloca no meu coração um desejo cada vez mais profundo para as coisas espirituais, para as realidades celestes. Meu Deus, concede-me cada vez mais uma porção do Teu Espírito, para que eu deseje cada vez mais a Tua presença. E não tenhamos dúvidas de que quanto mais próximos de Deus estivermos, e quanto mais quisermos com Ele estar, melhor nós seremos uns para os outros aqui neste mundo. Porque o diabo, e com isso vou terminando, coloca no nosso coração a mentira de que quanto mais no céu você pensar, menos na terra você pensará, mais as coisas da terra você desprezará. Não! Os santos, aqueles que mais pensaram a respeito das coisas do céu, foram aqueles que mais fizeram pelas pessoas na terra. Pensemos aqui em Santa Teresa de Calcutá, apaixonada por Deus, desejosa acima de todas as coisas, em primeiro lugar, mas por amor a Deus, se dedicou tanto àqueles que mais sofriam neste mundo. E aqui é apenas um exemplo. Nós poderíamos pegar São João Bosco, nós poderíamos pegar São Vicente de Paulo, nós poderíamos pegar tantos outros santos que São Padre Pio, com a sua dedicação na construção daquele hospital. Isto é, quanto mais próximos de Deus estivermos, e quanto mais as realidades celestes forem vivas e presentes no nosso coração, mais a caridade pelos nossos irmãos vai se manifestar. Peçamos a Deus esta graça, para que nós bem possamos viver esta oitava de Páscoa que estamos vivenciando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.